Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No sábado passado, dia 10, eu terminei a semana falando sobre o pós-ressurreição, falando de Lucas 24, verso 49, que diz: fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder de Deus. E agora eu quero ler Atos 1, 4 e 5, e o versículo 8 também, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, os lugares mais distantes da terra. Pós-ressurreição, Jesus dá essa ordem. Vocês devem se lembrar, ele ascendeu ao céu no 40º dia após a Páscoa. E o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecoste, 50º dia depois da Páscoa. E antes de subir ao céu, Jesus se concentrou a ensinar sobre a promessa do Pai, o dom e o batismo com o Espírito Santo, o que ocorreu e foi narrado também por Lucas, lá em Atos capítulo 2. Lembre-se que Lucas também escreveu o livro de Atos. E João Batista previu esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, lá em Mateus 3,11. Os discípulos aqui e os demais já eram convertidos. Não há possibilidade de uma pessoa se converter sem que o Espírito Santo a convença de seus pecados e do juízo. É preciso nascer da água e do Espírito. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora, depois de sua morte na cruz e da sua ressurreição, e antes de ascender aos céus, e mais ou menos 500 pessoas tiveram contato com o Senhor Jesus ressuscitado. Eram cristãos, certamente batizados nas águas. Agora Jesus ordena: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Nós precisamos do poder de Deus e do avivamento do Espírito. Precisamos de revestimento do poder de Deus. Você que está me ouvindo, me assistindo, você está experimentando tudo o que Deus tem para você e o que Deus quer para a sua vida? É uma pergunta que eu lhe faço. Você pode receber poder todos os dias do Espírito Santo. É necessário que seja assim. Precisamos do poder do Espírito Santo. Não basta ser pastor, ser presbítero, ser missionário, ser diácono, ser cantor, ser músico, ser um líder. É preciso, antes de tudo, ser cheio do poder do Espírito Santo. E digo mais, nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos marido, esposa, filhos que agradem a Deus. Nesse tempo horrível de pandemia, e nós vamos receber poder quando Deus for a prioridade em nossa vida, quando Ele ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Uma coisa é ser a habitação do Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Amém? Oh Deus, envia o teu Espírito para a tua igreja, para a IBEC, para as famílias da IBEC, os homens e mulheres da IBEC. Deus,
precisamos do teu Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.